Felipe de Aracaju, no Sergipe. Ele diz o seguinte: professor, a gente sabe que a questão da lei de Deus, no Novo Testamento existem muitas contestações dizendo que a lei foi abolida, que a lei deixou de existir. Quando Jesus veio aqui, ele instituiu os 2 mandamentos e simplesmente pôs de lado a lei de Deus. Ele pergunta o seguinte: qual lei Paulo se refere em Efésios 2,15, quando disse que a mesma foi abolida na cruz? Paulo diz isso, que a lei foi abolida na cruz. Mas que lei é essa que ele está falando aqui, professor? Não é a lei dos 10 mandamentos, não? Na verdade é o seguinte, Efésios 2,15 diz o seguinte, que a lei que foi posta na cruz é a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ué, mas qual a diferença? A diferença é o seguinte, apesar da palavra lei na Bíblia englobar tudo, sejam leis de ordem moral, cerimonial, civil e tudo mais, em alguns contextos você percebe o seguinte, que se refere à parte cerimonial da lei, todo aquele cerimonialismo que apontava para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Então havia um cerimonialismo, por exemplo, o cordeirinho sacrificado simbolizava Cristo. O sacerdote e o sumo sacerdote no povo de Israel simbolizavam o sacerdote e sumo sacerdócio de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, a função dessa lei cerimonial é transferida para Jesus, porque agora ele é o Cordeiro e ele ao mesmo tempo é o nosso sumo sacerdote. Isso não tem a ver com a abolição dos princípios morais da lei. Por quê? Basta você ler o próprio contexto. Em Efésios 2,14 fala, 15, não é? Que a lei dos mandamentos em forma de ordenanças perdeu a sua necessidade na cruz. Mas você vai para Efésios capítulo 6, verso 1, e aí diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida. Ora, como que a lei ia ser abolida, a parte moral da lei, se em Efésios 6, 1 e 2, Paulo cita a própria lei moral dizendo para obedecer aos pais? Então veja, não tem cabimento essa interpretação que é dada de que Cristo na cruz aboliu a lei. Na cruz, a parte cerimonial da lei, a sua função foi transferida para Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote. Agora, o aspecto moral da lei não foi abolido, porque alguns capítulos adiante, Paulo está citando um dos 10 mandamentos e dizendo o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Isso faz parte dos 10 mandamentos. Agora, para finalizar, temos que ter uma coisa em mente. Paulo, quando fala da lei de forma negativa, ele fala tanto da lei moral quanto da parte cerimonial da lei. Só que ele não é contra essa lei. Por quê? Em Romanos 7,12, olha o que ele diz. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O que Paulo era contra era uma maneira legalista de se observar a lei. Colocar a lei no lugar errado, como meio de salvação. Sendo que a lei não pode ser isso. O único meio de salvação é Cristo. Paulo quer mostrar uma perspectiva correta da lei. Mostrar que ela é o resultado de um coração transformado e não o meio de justificação ou de salvação. Então, analisemos os textos de Paulo corretamente e aí nós vamos chegar à mesma conclusão que tem ali na nota de rodapé de uma Bíblia de estudo protestante, a Bíblia de estudo Plenitude. A Bíblia de Estudo Plenitude, na sua nota de rodapé sobre Romanos 3,31, não é uma Bíblia produzida por adventistas. Essa Bíblia foi muito feliz nesse comentário ao dizer o seguinte, que as leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho, pelo contrário, a morte de Cristo na cruz prova de que a lei de Deus é eterna. Se a lei de Deus fosse possível de ser mudada, Cristo não teria morrido, ele tinha feito a mudança na lei lá do céu mesmo, para ele não precisar vir morrer neste mundo. Então a teologia que ensina que a lei foi abolida, ela torna a cruz absurda e ridícula. Porque Cristo morreu para pagar a penalidade por eu ter transgredido uma lei que pode ser mudada, não tem cabimento. Vamos entender a palavra de Deus corretamente para não comprometermos o nosso entendimento do plano de salvação. Ok, professor, muito bem.